Boa noite, irmãos. Amém. Convido os irmãos a se colocar de pé para nós lermos a palavra de Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 10. Gostaria de ler com os irmãos do 8 ao 11. E a voz que eu do céu ouvi tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo, Senhor Jesus. O Senhor tem feito por nós. Diante do Senhor, eu confesso, ó Deus, a minha alma está, ó Deus, farta esta noite, pelo que ouvi até aqui, Senhor. Mas, ó Deus, também, ó Pai, queremos ouvir o que o Senhor tem ainda para nos dizer esta noite. Por isso nós nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, para que este ano de 2016 que está terminando, ó Deus, e esse 2017 que irá iniciar, Senhor, possa ser um ano diferente em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos ser adultos na fé espiritual bastante, para nós não repetirmos, ó Deus, os mesmos erros que cometemos neste ano, ó Pai. Senhor, temos 2 pedidos de oração aqui, que foi trazido, ó Pai, até o altar do Senhor. Meu Deus, 2 irmãos preciosos, que durante anos, décadas, Senhor, têm estado sustentando esta mensagem, ó Pai, e têm dedicado toda a sua vida por ela, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, neste momento, ó Pai. Senhor, nós cremos que nada é impossível para o Senhor. Por isso, ó Deus, nós crescemos, ó Pai, na fé, lendo, ó Pai, as grandes coisas que o Senhor fez através do ministério do nosso profeta, ó Pai. E nós também temos sustentado, ó Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ó Pai. Por isso, ó Deus, a única coisa que pode barrar, Senhor, o término deste mal, é se o plano do Senhor tem encerrado com os Teus filhos nessa terra, ó Deus. Porque se assim não é, ó Deus, nós podemos nos colocar de pé com confiança, ó Deus, porque nenhum mal pode parar frente à oração dos Teus filhos, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós oramos e entregamos nas Tuas mãos, Senhor, certos, ó Pai, que a Tua vontade, ó Deus, demônio nenhum das trevas pode impedir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu peço para que o Senhor me ajude esta noite, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém, ó Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu estou indo um pouco rápido. O pastor Lindomar, ele me disse para mim preparar uma mensagem de umas 2 horas. Eu me precavi e preparei uma de 4. Mas aí ele me deu 50 minutos. Mas eu creio que o Senhor, nesses 50 minutos, Ele vai nos ajudar. Amém? Brincadeira, só para mim me descontrair. Amém? Eu estou um pouco nervoso nesta noite. Mas, irmãos, eu tomei essa leitura que todos conhecem, eu creio que
Todo o crente da mensagem, leitor da mensagem da Bíblia, conhece essa passagem. Amém? Eu acredito que não tenha ninguém da mensagem que não conheça esta passagem que nós lemos aqui, porque Apocalipse 10 é a tônica de tudo para nós, não é verdade? Agora, irmãos, eu gostaria de, assim, tomar um tema: a Bíblia se tornou nova para nós. Amém? Porque a Bíblia se tornou nova para o profeta e ela também se tornaria nova para nós. Eu creio que o tempo é esse, tem chegado. Agora, irmãos, o profeta tem constantemente observado uma coisa: o profeta, ele sempre nos deixou pequenas chaves, entre aspas, mas que sem ela você não consegue, né, entrar em algo maior. Então o profeta, ele diz assim, que o homem, ele constantemente, todos nós, as pessoas, elas têm facilidade, né? E é uma coisa que nós somos especialistas. E nós temos facilidade de falar das coisas que já passaram e das coisas que ainda virão. Mas quando se trata de falar das coisas que estão acontecendo hoje, aí entra o problema. Então eu peço que o Senhor me ajude esta noite, porque esta noite eu gostaria de falar não do que virá e nem do que passou, mas do que Deus está fazendo hoje. Amém? E eu sei que eu vou encontrar bastante dificuldade, porque sempre que um homem toma a plataforma e Deus coloca em seu coração para ele falar do que está acontecendo hoje, ele vai ter dificuldades. Agora, irmãos, por exemplo, hoje, eu creio que em qualquer grupo da mensagem, no Brasil e no mundo, qualquer pregador que ele subir na plataforma e pregar Apocalipse 10:7, todo mundo aplaudirá e ele não encontrará resistência alguma. Não é verdade? Por quê? Porque Apocalipse 10:7 é história, já passou. Agora, quando era presente e o profeta estava pregando, todos conhecem o quanto de resistência ele teve para falar disso daqui que estava acontecendo no seu dia. Então as pessoas podiam ver um morto ressuscitar, dezenas de cânceres cair na plataforma, né? É como um testemunho, eu vi uma vez do irmão Pierre Green, que ele disse que estava do lado daquele menino, ele ouvia o barulho dos ossos estralando naquela mãozinha mirrada, ele ouvia o barulho dos ossos estralando e aquele braço esticando e ficando normalmente. Então, mesmo Deus fazendo todas aquelas coisas na vida do profeta, ele encontrava dificuldade de falar daquilo que Deus estava fazendo no seu dia. Amém? Então, eu creio que hoje não vai ser diferente. Amém? Agora, irmãos, nós temos que estar sempre de pé. E eu tenho pegado esta chave para mim, porque se eu falo do ontem, eu estou contando história. Se eu falo do amanhã, eu estou tomando algo que só pertence a Deus. Então, quando eu falo do hoje, eu estou falando de algo que pertence a mim, pertence a nós. Amém? Então, nós vamos enfrentar os gigantes, né? E vamos falar do que Deus está fazendo hoje, nos nossos dias, na nossa vida. Agora, irmãos, eu gostaria de relembrar com os irmãos, também eu sei que todos os irmãos conhecem, mas eu gostaria de relembrar a quarta visão que o profeta teve na mensagem, a era de Laodiceia. A quarta visão, ela diz assim, ó. A quarta visão mostrou os grandes avanços na ciência que viriam após a Segunda Guerra Mundial. Era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica que estava percorrendo belas rodovias sob controle remoto, de modo que as pessoas pareciam sentadas neste carro sem volante e estavam jogando certo tipo de jogo para se entreterem. Amém? Então eu gostaria de falar com os irmãos, conectando a quarta visão com o quarto selo.
Deus mostrando para o profeta como as pessoas estariam lá no futuro. Amém? Isso daqui eu não preciso detalhar muito, que todos os irmãos sabem como a humanidade se encontra hoje. Eu dei um testemunho não, eu contei um ocorrido para os irmãos lá em Rio Claro, não sei se eu comentei com os irmãos aqui. Nós estávamos trabalhando num lugar, e uma moça, ela veio e bateu numa caçamba, e o seu carro amassou todo, e ela saiu de dentro do carro toda atordoada, e o normal, o comum, era ela estar saindo ali, grata a Deus por ela ter chocado com a caçamba cheia de entulho, e a caçamba nem mexeu. E então era para ela ter saído dali, grata a Deus, obrigado, Senhor, por o Senhor ter livrado a minha vida. Ela saiu dali gritando desesperadamente: onde está o meu celular? Ela queria o celular dela. Então, os irmãos veem que esse tempo em que nós vivemos, né, esta visão do profeta, Deus mostrou para ele que nós chegaríamos em um lugar aonde as pessoas elas estariam tão alienadas com o entretenimento moderno, aonde o marido não conheceria a esposa não conheceria o marido, e os pais não conheceriam os filhos. Por quê? Esta unção que viria, que está hoje, tomaria todo o tempo das pessoas. Amém? Agora, irmãos, nós vamos analisar assim, ó. O profeta, Deus prometeu para nós, né, através de uma visão, que Deus, nesse tempo final, Deus cavalgaria este caminho por 2 vezes. Amém? O profeta nos ilustra através de Elias, Eliseu e assim por diante. Agora, irmãos, eu só gostaria de dizer para os irmãos assim, durante muitos anos, né? Porque, irmãos, Cristo, na unção de Elias, ele tinha algo a fazer aqui na terra. Amém? Não é isso? E ele fez com perfeição, porque ninguém pode deter o plano de Deus. Amém? Agora, irmãos, quando nós olhamos para... Porque o profeta diz assim, que tudo é Cristo na Bíblia, né? Não é isso se nós entrarmos de Gênesis, Apocalipse. Se você não viu Cristo, volte e leia novamente. Agora, na segunda cavalgada, quando nós falamos de Eliseu, é Cristo novamente, né? Agora, irmãos, que sentido teria Cristo vencer uma batalha e depois ele vir de novo para vencer a mesma batalha? Não teria sentido. Não é verdade? Agora, irmãos, quando o profeta, o ministério de Elias, quando o profeta esteve aqui na terra, né, se tinha 2 bestas, Cristo venceu uma besta no tempo de Elias e venceria a outra no tempo de Eliseu. Amém? Agora eu estou indo bem rápido porque o nosso tempo está curto. Os irmãos me perdoem, que eu não estou detalhando muito, mas os irmãos também já estão bastante inteirados sobre todas essas coisas, então a gente pode se dar o luxo de avançar um pouquinho meio rápido. Agora, irmãos, nos dias do profeta, o que Elias fez? Né? Nós notamos na mensagem do profeta que o ministério de Elias era combater Jezabel. Então, ele não só combateu Jezabel, como ele venceu. Né? Ele venceu aquele espírito, aquele demônio. Tanto é que nós, irmãos, nós viemos após o profeta. Agora eu pergunto para você, o que a besta que subiu do mar, o que ela pode fazer contra a vida de um crente da mensagem? Irmãos, ela não pode fazer nada. Chega a ser até covardia, né? Mas qualquer coisa que ela colocar hoje, os irmãos veem que hoje no mundo ela está aí, né, tentando iludir as pessoas. Uma hora fala que o chip é na mão, outra hora já teve um zilhão de marca da besta aí. Agora nós olhamos daqui e nós simplesmente damos risada disso.
e nós nos vangloriamos. Né? Quão tolos, quão distante eles estão da verdade. Por que, irmãos, que é tão fácil para nós vencermos esse demônio aí? Porque ele já morreu. O Elias, ele venceu, ele matou, aniquilou. Então, irmãos, nada que a besta que subiu do mar, nada que ela tenha nos atinge hoje. Nada. Você pode pegar uma denominação, não assusta o eleito. Né? Nada dessas coisas aí. Agora, e durante muitos anos, irmãos, principalmente os mais veteranos da mensagem, sabem do que eu estou dizendo, durante muitos anos, os pregadores da mensagem, eles percorriam o Brasil e o mundo se vangloriando, né? E era prazeroso pegar os denominacionais e mostrar que ele estava errado na Trindade, mostrar que ele estava errado no batismo, mostrar que ele estava errado nas mulheres pregar e todas essas coisas. Por quê? Tudo isso já tinha sido vencido pelo nosso Elias. Só que, irmãos, nós durante muitos anos nós esquecemos de uma coisa, que eram duas bestas. E o que uma não conseguiu fazer, Satanás a incumbiu a outra de fazer. Amém? Agora, irmãos, quando nós olhamos, o profeta nos mostra que a besta, a besta que subiu da terra, o profeta fala que é os Estados Unidos. Amém? Agora nós vamos ver, irmão, então, nós pegamos Roma, quando a grande denominação, a primeira denominação que surgiu, então nós pegamos Roma, e aí Roma saiu ali no seu trabalho e ela fez todas aquelas coisas. Agora imagine você hoje, quando você olha um santinho, uma imagem, alguma coisa assim, irmãos, mas nem o crente mais fraco e distante das mensagens do profeta, ele pode cair numa armadilha como esta. Não é verdade? Agora, irmãos, quando eu falei para os irmãos que nós íamos falar de hoje, do dia em que nós estamos vivendo. Agora, irmãos, se o diabo ele tinha uma besta, e essa besta ela estava sendo representada pelos Estados Unidos da América, então assim como Roma ela surgiu numa unção e espalhou toda a sua podridão para o resto da humanidade, esta besta também, os Estados Unidos, ele também tinha uma unção sobre ele, essa besta também tinha uma unção sobre ela, e ela iria espalhar o seu veneno para o resto da humanidade. Agora, irmãos, todos, principalmente os mais jovens que estudam, que estão bem informados, todos nós sabemos que todo esse lixo que eu acabei de falar para os irmãos aqui, daquela moça que ela saiu atordoada procurando o seu celular. Porque tem pessoas hoje, se você tirar a vida dela, ela não vai reclamar, mas se você tirar o celular, ela vai brigar com você. Falou, vou te matar. Tudo bem, mata. Vou tirar o seu celular. Meu celular não. E o pastor Lindomar, ele pregou sobre o profeta da ciência, o Einstein, que ele profetizou que um dia o ser humano estaria nessa condição. Agora, irmãos, o diabo, irmãos, esse plano do diabo é um plano tão eficaz nos dias de hoje em que nós vivemos. Por quê, irmãos? Eu sei que vai mexer bastante com sentimentos hoje, essa noite, mas Deus vai nos ajudar. Amém? Vai mexer com sentimentos. Agora, irmãos, uma pessoa que ela dedica parte do seu tempo nesses entretenimentos modernos, eu não preciso perder muito tempo para provar isso. Uma pessoa que ela dedica grande parte do seu tempo nesse entretenimento moderno, a mensagem e a Bíblia e as orações é inexistente, quase inexistente ou totalmente inexistente na sua vida. Porque o plano do diabo era esse, era roubar o tempo das pessoas para que elas não vissem o seu plano diabólico acontecer. Agora, irmãos, pega para você ver. Vamos pegar. Hoje as pessoas estão reclamando sobre o câncer, a diabetes, todas essas doenças modernas que estão acabando com a humanidade hoje. Pega, você sabe por que ela existe? Por causa da comida podre que a besta que subiu da terra injetou no mundo. Porque quem que injetou esse fast food, essa comida
gordurosa, hambúrguer, né, o cigarro, irmãos, quem que lançou isso no mundo e fez o mundo ser desta maneira? Você pega alguns poucos países no mundo oriental, por exemplo, que eles não aderiram à cultura americana, tem países ali na Ásia que a maior população acima de 100 anos no mundo está ali. Por quê? Porque eles não comem essa comida podre que a besta lançou no mundo. Agora, qualquer um sabe disso, irmãos, que todas essas coisas que sobrevêm hoje na humanidade, veio dali. Foi ela quem lançou. E sem falar para os irmãos, de Hollywood, né, do cinema, dos filmes, de todas essas coisas, porque isso daí já... né? Agora, irmãos, olha só, durante muitos anos nós nos vangloriamos, né, na unção de Elias, sobre essas coisas que Elias venceu. Só que um dia, irmãos, quando nós menos nos demos conta, nós estávamos escravizados, totalmente entrelaçados, dentro desta unção maligna, da besta que subiu da terra, que nada mais nada menos que a mesma coisa que estava na outra. Porque era o mesmo demônio, irmãos. Ele simplesmente, aquele dali ficou ultrapassado, ele simplesmente mudou para uma outra fórmula, para enganar a humanidade, mas era o mesmo Satanás levando, porque, irmão, Satanás ele queria pegar, olha só, Satanás pegou o mundo todo com a besta religiosa, não é isso? Porque o profeta mostrou para nós, irmãos, lá na grande tribulação, o mundo religioso, eles vão chegar ali, e a Bíblia diz que vai ter choro e ranger de dentes, porque quando eles chegarem ali dentro, eles vão descobrir que eles sempre tiveram marcado com a marca da besta e não sabiam. Porque o profeta diz que a marca da besta é não ter o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo é marcado com a marca da besta. São as duas marcas, o selo e a marca. Então, os irmãos veem que o diabo, ele conseguiu enganar toda a humanidade, né, com a marca da besta religiosa. Agora, escapou um pequeno grupo que ele não conseguiu enganar com aquela unção religiosa. Por quê? Porque esse pequeno povo, eles estavam sobre a unção de Elias, então ele estava resguardado sobre aquela unção maligna. Agora, irmão, durante muitos anos, nós nos sentimos valentes com isto. Até que um dia, quando nós menos esperávamos, nós estávamos entrelaçados na unção dessa nova besta. O povo da mensagem, chorando com os finais das novelas, os homens, eu digo de mim, eu ficava até sem dormir de noite quando meu time perdia. Não me envergonho de dizer, não, irmão. Eu teria vergonha se eu estivesse lá chorando pelo meu time ainda. Meu ex-time, né? Que graças a Deus não é mais. Eu teria vergonha se eu ainda estivesse lá chorando. Agora, irmãos, quantos irmãos da mensagem deixavam de ir nos cultos para assistir no futebol? Deixavam de ir no culto para ver uma cena emocionante de uma novela? Agora os irmãos vê que eu já ouvi uma pessoa uma vez falar assim para mim: mas por que essa segunda cavalgada? Para que isso? Nós já temos o Elias. Irmãos, para que isso? Porque sem essa nova unção, nos nossos dias, nós estaríamos lá dentro escravo do mesmo jeito. Nós estaríamos lá, irmão, porque aquela unção de ontem, ela venceu aquela unção que estava lá, mas ela não vence a unção que está aqui hoje. Por isso, irmãos, que o diabo não tem coisa para deixar Satanás mais feliz do que é você subir na plataforma e ficar falando de uma coisa que já foi, já passou. Porque sabe por que ele fica feliz? Porque ele sabe que aquilo nada vai afetar o seu plano. Em nada vai afetar o seu plano. O pastor Lindomar estava falando aqui da mensagem que ele compartilhou, e eu ouvi. Eu fiquei muito feliz que ainda tem servos de Deus nessa terra, gritando e bramando contra as astutas ciladas de Satanás. Porque, irmãos, nós temos que estar atentos, porque às vezes a pessoa ela diz assim:
eu tenho que estar informado, eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar ciente das coisas que estão acontecendo, irmãos. Ninguém na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum tem mais informação do que o nosso Deus. Como que esse homenzinho aqui, William Marrombranda, como ele sabia aqui, através dessa visão, que um dia a humanidade estaria escravizada, alienada com essas coisas modernas? Quem era ele para saber disso, irmãos? O nosso Deus já estava ali. Quem estava em Daniel há milhares de anos atrás, quando ele falou que um dia essa ciência moderna iria estar aqui? Agora você quer estar informado? Se encha do Espírito Santo, você vai ser o homem mais informado da face da terra. Informação é saber o que está acontecendo hoje. Agora, o que está acontecendo hoje, irmão? Satanás, ele está arrastando a humanidade para a morte, e cadê os meios de comunicações que não mostra para eles? Entra na internet, pega celular, pega qualquer meio de comunicação, e se você acha alguma informação ali mostrando o plano de Satanás. Não existe. Mas quando você pega o Senhor Jesus Cristo, o maior plantão de notícias que já existiu, ali você sabe tudo o que está acontecendo. Irmãos, não há nada. Agora você pega, eu quero ser informado. Irmãos, a Bíblia diz, não há nada novo debaixo do sol. Tudo que está aqui já foi um dia. Tudo que está aqui já foi um dia. Lá atrás, 3.000 anos atrás, nos dias de Daniel, é novo essa tecnologia moderna? É novo, então por que Daniel já estava falando lá? É novo descobrir que a terra é uma bola que paira no ar? Se é novo, porque Jó já estava falando disso há milhares de anos atrás. Não existe nada novo, porque, irmãos, tudo que está sendo agora já foi um dia. O profeta fala, o Velho Testamento é simplesmente a sombra do Novo. Então, tudo que está acontecendo aqui no Novo, já aconteceu lá no Velho. Não tem novidade. Por que que a Bíblia, ela tinha que se tornar nova para nós também? Porque, irmãos, durante toda a nossa vida, nós vivemos a mensagem, mas a Bíblia não era nova para nós. Eu não conseguia ver Cristo em toda a Bíblia. Agora, quando a palavra se abre para nós, quando a Bíblia, agora, irmãos, o profeta, ele diz assim, quando a Bíblia se tornou nova para mim, tudo se tornou diferente. Por que, irmão, se torna diferente? Porque quando a Bíblia se torna nova para um cristão, ele consegue olhar na Bíblia, ele ver o que era, o que está sendo e o que vai ser. E ele sabe na onde ele tem que se posicionar. Ele sabe qual é o seu lugar. Agora, irmãos, o profeta, ele fala da vida de Ruth em 4 estágios. O profeta, ele fala assim, Ruth, primeiro ela tomou a decisão. O profeta pega a decisão de Ruth, a primeira coisa que ela teve que fazer, decisão. O profeta coloca a decisão em Lutero. Quando ele decidiu sair daquele sistema demoníaco, maligno, da grande meretriz de Apocalipse. Então ali ele tomou a decisão, e o profeta diz, Ruth decidindo, era lá, Lutero decidindo sair daquele sistema. Agora, irmãos, depois, o profeta diz assim, o próximo passo de Ruth era o quê? Ruth se tornou uma legalista. E o profeta coloca o legalismo de Ruth com Wesley. Porque a era de Wesley foi um povo legalista. As mulheres não podiam cortar cabelo, não podiam usar roupa indecente, tinha que ser santo, tinha que se santificar, tinha. Agora, tudo isso daí, irmãos, está dentro do plano. Agora, a terceira parte da vida de Ruth, o profeta disse que foi o descanso. E o profeta coloca como o batismo do Espírito Santo através dos pentecostais. Agora, irmãos, depois do descanso, o profeta diz que depois do descanso, aí vem a recompensa. Agora nós estamos olhando, irmãos, isso daqui, algo lá atrás, distante. Agora nós vamos pegar na vida de cada crente, na vida de cada cristão, né? Na vida de cada cristão, o profeta, quando ele fala ali do segundo estágio de Ruth, o que é? Ela vai trabalhar, ela vai lá colher espiga. Agora, irmãos, na vida de um crente,
Tem pessoas, irmãos, que eles estão desestabelecidos da palavra, eles estão fora de lugar totalmente. Porque primeiro Ruth decidiu sair do sistema. O próximo passo de Ruth, ela trabalhou, ela lutou, ela foi uma legalista, ela batalhou mesmo. Agora, irmão, tem crente que ele quer chegar lá do outro lado, mas ele nunca trabalhou, ele nunca falou dessa mensagem para ninguém. Ele nunca perdeu uma hora do seu tempo para ler uma mensagem. Ele nunca levantou de madrugada para orar. Ele nunca leu a Bíblia. Não trabalha, não luta. Agora, irmãos, nós temos que olhar, são os 4 estágios, não pula um para estar no outro. Na vida de cada um de nós, olhe para você, meu irmão, minha irmã. Quando nós entramos para o reino celestial, primeiro nós tomamos a decisão de sair do mundo. Depois nós entramos legalistas, nós queríamos mudar a coisa na marra, nós queríamos ali pôr a coisa e fazer funcionar, e nós lutamos, até um dia que nós descobrimos que nós não íamos conseguir nada sendo um legalista. Nada. Quando nós descobrimos que nós não íamos conseguir nada ser um legalista, o que nós fizemos? Nós descansamos em Cristo. Nós entramos no descanso, porque, irmãos, o descanso de Cristo não é esse descanso terreno que as pessoas querem vender. O descanso de Cristo é você estar certo, como nós ouvimos aqui hoje, em todas as situações. Porque, irmãos, tem pessoa que fala, eu estou no descanso de Cristo. Mas bastou o primeiro aperto, bastou a primeira dificuldade, bastou o primeiro vale difícil, acabou a paz, acabou o descanso. Porque o descanso de Cristo, como nós ouvimos aqui esta noite, irmãos, o profeta, eu estou indo meio rápido, o profeta, ele fala dos 3 Israel. Porque, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é perfeita, e quando ela se torna nova para nós, você pode olhar dentro dela e ver todas as coisas alinhadas com perfeição. Corpo, alma e espírito, nós ouvimos aqui, o Israel natural, o Israel político e o Israel espiritual. Agora, irmãos, às vezes as pessoas elas pensam assim, mas por que esse negócio de primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada, irmãos? Deus estava mostrando para nós de todos os lados, de todas as maneiras, para onde nós olhássemos, Deus estava apontando o real plano dele. Porque, irmãos, o Israel natural falhou. Era o povo de Deus. Ali, o mar vermelho se abriu, né? a nuvem, a coluna de fogo, maná no deserto, os sapatos não desgastavam, as roupas não se desgastavam, e todas aquelas coisas, mas falhou. Aí vem o Israel político, Estados Unidos, um povo que sai da Europa para fugir de Roma, para adorar a Deus, e aquele povo chegou num tempo tão tremendo, que Deus derrama o batismo do Espírito Santo ali, restaura os dons, levanta o mensageiro, e o mensageiro traz a palavra de Deus ali, o poder se manifesta, e aquela nação política falha também. Agora, irmãos, por que essas 2 nações tinham que falhar? Irmãos, nada de Deus é por acaso. Elas tinham que falhar, porque senão o plano de Deus estaria errado. Elas tinham que falhar porque primeira nação natural da terra, ela tinha que falhar porque ela estava falando desse homem carne, que a primeira puxada, a cura divina, não aconteceu nada. Ninguém conseguiu ver o plano de Deus. A segunda puxada, discernimento de espírito, tratando com o homem do segundo ato, a mesma coisa, arrazoamento, dúvida, política, não aconteceu nada. Mas Deus vem na terceira puxada. Agora, irmãos, terceira puxada fala de anjos vindo da eternidade. Agora, irmãos, vê por que não há nada novo debaixo do céu? Por que a terceira puxada? Para falar para um povo que estava na eternidade, tinha que ver anjos da eternidade. Porque, irmãos, nós estamos aqui hoje, nesse tempo, dando amém a toda a palavra do mensageiro. Não é porque nós somos bonitinhos, porque nós somos bonzinhos, porque nós somos isso, não. Por quê? Porque nós já estávamos lá. Lá nós falamos amém a toda a palavra. Agora, irmãos, quando nós olhamos, se lá nós falamos amém, aqui também nós falaríamos amém. Então, irmãos, nisso a nossa fé descansa. Agora, irmãos, nós olhamos, então os irmãos vão vendo que Deus, a palavra, quando ela se abre para nós, irmãos, não há mais segredo.
Não há mais mistério. Agora os irmãos Z, que nem nós ouvimos o pastor Lindomar falando aqui, o tempo mostra se aquilo que nós estamos falando é realmente, de fato, está acontecendo nas nossas vidas. O tempo mostra se de fato aquilo que nós estamos apregoando está acontecendo nas nossas vidas. Agora, irmãos, nesse final de ano, nesses últimos minutos agora que falta desse ano, que Deus nos ajude nós entrarmos do outro lado, no ano de 2017, disposto a mudar tudo aquilo que nós fizemos que desagradasse a Deus. Agora, irmãos, nós vamos entrar lá do outro lado. Na onde está a sua segurança? Na onde está a sua segurança hoje? Na onde está a sua segurança, irmãos? Nós estamos falando da unção de hoje. A era de Laodiceia era uma era rica, aonde as pessoas, elas estavam descansando, elas estavam ancorando, depositando a sua segurança nas coisas aqui da terra. Agora, irmãos, nós olhamos ali para aquele homem que a sua esposa estava doente, e aí o profeta, todo generoso, gentil, quis lá orar para ela. E aí esse homem todo arrogante, pode ir embora, não quero a sua oração aqui, nós temos aqui os melhores médicos e eles resolverão os problemas da minha esposa, não um fanático como você. Agora, irmãos, todos conhecem essa história, não demorou muito para aquele homem lá estar ajoelhado, quase beijando os pés do profeta para ele ir lá. Por quê? A segurança, a ciência, os melhores médicos dele, falou, sua esposa vai morrer, acabou. Sua segurança está aí a sua segurança. Agora, irmãos, nós vivemos hoje num tempo onde as pessoas, olha só, devido ao avanço da ciência, as pessoas, elas iriam ficar tão fraquejadas na fé. Se arranca uma perna, coloca uma de metal. Se arranca um olho, vai lá e coloca um de vidro e engana. Se arranca o cabelo, vai lá, faz um implante. E aquela coisa toda. Está meio gordinho, vai lá e costura o estômago, faz uma cirurgia, fica magrinho. Então, irmãos, as pessoas, elas passam a sentir que a segurança é total aqui na terra. Mas é mentira, irmãos. É mentira de Satanás. Não há segurança em nada nesta terra. Se você pensa assim, um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar na sua vida e tudo que você ancorou a sua fé não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada, porque a única segurança é no Senhor Jesus Cristo. Não existe segurança alguma fora do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, aquele homem, ainda ele alcançou graça diante de Deus, dele ir lá, e Deus ainda estar disposto a levar o profeta a orar para sua esposa. Agora, nós sabemos que em muitos casos, relatado na história da vida do profeta, muitas pessoas não teve a mesma chance que teve aquele homem. Como aquela mulher que disse, nem mesmo a minha vaca eu deixo entrar na sua igreja. Em pouco tempo ela estava fritando, o profeta disse que a sua pele estava borbulhando, e ela clamando, traga o Billy, mas não teve tempo da graça chegar e alcançar ela. Na onde está a sua segurança hoje? Na onde está? Porque, irmãos, o profeta ele diz assim, o profeta ele diz assim, quando ele fala dos irmãos Maio. Os irmãos Maio, ele vai lá e faz um corte. Mas você acha que os irmãos Maio têm poder para cicatrizar aquele corte? Irmãos, se os irmãos Maio fizessem um corte ali, e Deus, com seu poder cicatrizador, não cicatrizasse aquela cicatriz, aquilo dali juntaria bicho, e ela morreria podre, e aquilo não se curaria. Aqui é onde está, irmãos, as pessoas hoje, eles colocam a sua segurança nas coisas dessa terra, aonde é uma mentira. Não existe segurança em nada nesta terra. Você pode ter o melhor convênio médico que existir, mas quando você for usar, faça uma oração. Senhor, unja as mãos daquele médico, unja ele para que eu possa ser beneficiado disso que o Senhor me deu. Não vá para lá confiando nas coisas da terra. Ele pode cortar
e sem as mãos de Deus aquilo não cicatrizar e você morrer ali mesmo na mesa. Agora, irmãos, o diabo ele quer nos levar a um lugar onde a nossa mente esteja totalmente obscura, para nós não ouvirmos a palavra de Deus. Porque, irmãos, que o diabo ele vem trabalhando desde lá de trás, nesse plano maquiavélico, aonde ele queria, onde o seu plano era simplesmente o quê? Causar um bloqueio na mente das pessoas para que elas não pudessem receber a palavra de Deus. Mentes bloqueadas, ao ponto do profeta chegar um dia, ele encontrou aquele judeu, e ele mostrou, ele provou para aquele judeu, que o sinal do Messias estava no ministério dele ali, mostrou ali que o sinal do Messias estava lá no ministério de Jesus, e aquele judeu, o profeta, diz que as lágrimas correram de seus olhos, porque ele viu que era verdade, e no entanto ele olha para o profeta, ele diz: mas eu não posso tomar isto, porque aqui eu tenho uma comunidade judaica, eu tenho amigos, eu tenho um salário, eu tenho um lugar para me dormir, eu tenho um lugar para me ir nas festas, eu tenho um lugar para me fazer isso, eu tenho um lugar para fazer aquilo, eu tenho um lugar para fazer aquilo outro. Se eu tomasse isso, simplesmente eles me deixariam, eu estaria sozinho nessa terra. Os irmãos vê o que é estar seguro nas coisas da terra, irmãos. Uma pessoa, ela chega diante da verdade, ela vê que é a verdade, mas ela tem que dar as costas, chorar por aquilo, dar as costas e voltar para trás. Por quê? A segurança da sua vida nas coisas da terra, ela chega a um ponto onde a sua mente é causado um bloqueio, e Deus pode chegar e mostrar da maneira mais clara que for, e ela olhar e chorar e lamentar, e voltar para trás e perder aquilo. Irmãos, quantas pessoas nessa terra, a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentro, porque um dia eles vão chegar lá, e eles vão falar: meu Deus, o Senhor veio para mim, se manifestou, deu tudo nas minhas mãos, e eu por orgulho, arrogância, por estar preso nas coisas dessa terra, eu não pude aceitar. Irmãos, tem pessoas rejeitando a segunda cavalgada de Cristo na noiva, mesmo ele vendo o seu povo perecendo, mesmo ele vendo as trevas, mesmo ele sabendo que os seus membros estão saindo da igreja, correndo para casa, para ir para os pés de uma televisão, e ainda assim eles rejeitam o que Deus está dando para nós hoje. Oh, mas se eu aceitar isso, o que vai ser de mim? Oh, irmão, o que vai ser de você? O que vai ser de você se você rejeitar isto? É assim que você tem que pensar o que vai acontecer se eu rejeitar, não se eu aceitar, meus irmãos. Porque quando você aceita isto, não vai acontecer nada, a não ser você caminhar com o Senhor Jesus Cristo na graça, a não ser você estar na graça, a não ser você estar na luz, a não ser você ser um homem de vitória, uma mulher de vitória. É isso que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? É você estar na unção de hoje, é você poder pegar o poder de Deus, como nós ouvimos aqui. O poder de Deus, irmãos, o único átrio aonde não tem sentimento, ou melhor, aonde só tem um sentimento, é na alma do homem. Por que os dois atos anteriores falaram? Quando bate nesse primeiro, é dúvidas. Dúvidas, por quê? São 5 sentidos, um briga com o outro. Quando bate no espírito, são 5 sentidos, um briga com o outro. Uma hora você quer crer, mas a memória busca uma coisa lá de trás, um arrazoamento, a lembrança e todas aquelas coisas. Deus não conseguiu fazer nada nesse ato também. Agora, quando ele chega no terceiro ato, irmãos, ali não tem confusão, porque ali só tem um sentimento, é fé. E a fé estabelece ali, e ali você crê, ali não tem mais o que o diabo possa fazer na sua vida. Agora, irmãos, os irmãos vê por que nós ouvimos aqui esta noite, que não é, a coisa não é sentimental, a coisa não é você chorar, a coisa não é você gritar, a coisa não é você ter calafrio, a coisa é a palavra de Deus bater lá dentro da sua alma e atingir aquele dispositivo chamado fé, para você olhar e falar: eu vou perder tudo, vou, mas não importa, Satanás, ainda que eu perder tudo, mas se eu estiver com ele, eu digo amém. Se eu estiver com ele, eu estarei satisfeito.
Porque, irmãos, a unção do dia, a unção da hora, é a única coisa que pode manter um homem de pé, com os olhos abertos, para ele olhar. Porque, irmãos, imagina que coisa triste, você olhar para o seu filho, e você vê ele lá, morto em desgraça, e você não poder fazer nada por ele. E você olhar e ver, puxa, meu Deus, Jesus me prometeu isso, Jesus me prometeu aquilo, e Jesus me prometeu aquilo outro, e você olhar para o seu filho, olha, tudo isso resolveria o problema do meu filho. Mas ele não tem aquele poder para ir lá e pegar esse daqui, arrancar da letra e ir lá falar aqui, ó, como Pedro ali, ó, na porta, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, o que você tem, Pedro? Eu tenho essas letras aqui, ó, aqui dentro da minha alma. E eu posso dizer, levanta e anda em nome de Jesus. Agora, irmãos, Pedro não tinha nada? Pedro não tinha nada? O que nós estamos fazendo hoje, irmãos? Nós estamos falando aqui do que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas. Agora, irmãos, eu sei que nós estamos num processo de reconhecimento de quem nós somos. É certo que nós não reconhecemos totalmente, mas nós estamos avançando e muito bem, graças a Deus. Nós estamos avançando. Agora, irmãos, nós temos que saber o quê? Eu falei para os irmãos lá esses dias, lá em Rio Claro. Na visão da fila, né? Os irmãos viram que na fila tinha pessoas que estavam na fila, fazia parte da fila, porém elas quiseram dar uma saidinha. Agora, qual era a voz que estava clamando ali? Volte, volte. Os irmãos, vê por quê, irmãos? Nós pegamos a mensagem do profeta e nós estamos que nem Eliseu ali, ó. Nós grudamos ali e não sorta de nada. Cada passo que o Elias deu, nós dá cada tour, nós estamos aqui em cima. Por quê, irmãos? Por que nós estamos aqui? Estamos colados em Elias aqui, ó. Colado em Elias. Por quê? Porque a voz que estava gritando, volte para a fila, era essa voz. Só essa voz pode fazer voltar para a fila. Agora, irmãos, essa voz não era o terrestre. Essa voz eu não vou poder ler para os irmãos, mas na mensagem do Apocalipse aqui, os irmãos podem ler. O profeta fala, qual era essa voz? Era a mesma voz que mandou Lázaro sair da sepultura. Era a mesma voz. Agora, irmãos, o mundo não pôde entender o que estava acontecendo. A voz que estava bradando ali não era a voz de William Marion Branham, era a voz do Deus Todo-Poderoso. Agora, irmãos, ela está bradando hoje, está a mesma voz, mas aí é onde que está a coisa. Uma unção terminou, Deus encerrou, agora Deus muda na segunda cavalgada, pega um novo vaso, uma nova cavalgada, uma nova unção, mas é a mesma voz. Agora os irmãos entendem, irmãos, por que às vezes dá um desespero na alma da pessoa não entender, irmãos, aquela voz, ela parou, ela cessou, ela cumpriu. Irmãos, aquela voz, ela não vai te tirar da história e te colocar num tempo presente, numa crise presente. Agora ele levanta novamente a mesma voz, gritando. Agora, irmãos, eu fiz uma observação com os irmãos ali. Qual eram as pessoas que estavam vacilando e saindo fora da fila? Talvez você nunca pensou nisso, mas quem eram aquelas pessoas? Eram os últimos da fila. E por que os últimos da fila? Eram os retardatários, eram aqueles que ficam para trás, é aqueles que não lê a Bíblia, não lê a mensagem, não ora, não busca, é esses aos quais Satanás vem com tudo para atacar. Por que, irmãos, olha só que coisa grandiosa isso daqui, por que não foi os primeiros da fila? Os primeiros da fila estavam mais próximos da fonte, ali Satanás, ali eu nem posso chegar, se eu relar ali, eu tomo um choque de 300 mil volts, eu nem meu plano eu consigo terminar, eu sou fulminado e volto para as trevas imediatamente, porque quanto mais perto da fonte você está, mais cheio dela você está. Agora você vê hoje, irmãos, por que Deus está clamando para nós, Deus está clamando para nós, olhe para a besta que subiu da terra, com suas podridões que ela tem lançado sobre a humanidade. Me cite algo hoje da modernidade aqui, ó,
que está entrelaçando o homem que não veio de lá. O carro veio de lá, o avião veio de lá, a televisão veio de lá, a moda veio de lá, essa comida suja veio de lá, computador veio de lá, internet veio de lá, tudo veio de lá. Por quê, irmãos? Porque a unção estava sobre ela. Ela tinha unção para levar essa sujeira para o mundo. Agora os irmãos estão vendo? Eu subi aqui na plataforma hoje e ficar falando para os irmãos da besta que subiu das águas, irmãos, nós vamos estar perdendo o nosso tempo. Por quê? Isso é história, já passou, isso já foi vencido. Isso já foi vencido. Você acha que chip na mão engana você? Não engana, irmãos, isso já foi. Agora, a unção de hoje, se você é um desses retardatários da fila, você é um dos primeiros que pode estar desviando da fila e caindo nas armadilhas de Satanás. Porque, irmãos, quando você se torna um homem cheio do Espírito Santo, você pode pegar a internet e estar mais perto de Deus. Você pode pegar o celular e estar mais perto de Deus. Você pode pegar a televisão ali e colocar um DVD de uma mensagem e estar mais perto de Deus. Agora caia nisso daí sem o Espírito Santo, você vai ver na onde você vai cair. Caia nisso daí sem o Espírito Santo e você vai ver na onde você vai cair. Por quê? Porque, irmãos, é uma guerra espiritual. Abaixo do Senhor Jesus Cristo é Satanás. E se você não tiver com Cristo, você está com Ele. Agora, nós estamos aqui hoje com uma missão diante de Deus. Gritar esta voz. Agora, irmãos, o profeta, ele, nos seus dias, falando do que era atual, ele teve grande dificuldade. E nós hoje teremos a mesma. Irmãos, hoje, como nós ouvimos aquela mensagem ali, aquele pedaço da mensagem que o pastor Lindomar colocou, eu não tenho dúvidas, muitos jovens que estavam naquele culto saíram e foram ter seus deleites no Facebook e no WhatsApp e assim por diante. Você acha que eles deram ouvido ao clamor daquela voz ali? Porque, irmãos, quanto mais dormente o homem fica, quanto mais distante de Deus, mais sacrifício se requer para ele retornar ao trono, à fonte da graça. Por isso que nós, irmãos, nós temos que estar constantemente. Levanta de manhã, coloque Deus em primeiro lugar em tudo. Ao levantar pela manhã, a primeira coisa que você faça, irmão, faça uma oração, fale com Deus, sinta o frescor do dia abençoado por Deus, leia a Bíblia, faça um culto da família, leia a palavra. Você vai ver, irmãos, se essa unção maligna tem poder na sua vida. Agora, irmãos, às vezes a pessoa vai se tornando tão distante de Deus, tão longe, e como eu disse ali, quando ele se vê em apuro, quando ele precisa, ele está tão longe que ele nem mesmo força tem para clamar ao Senhor. Ele nem mesmo força tem para clamar ao Senhor. Porque, irmãos, a unção satânica, quando ela é ungida para o dia, não subestime a unção de Satanás para o dia em que ele está atuando. Não subestime. Se você ficar um dia sem se alimentar do maná, você já sentirá a opressão maligna. Porque, irmãos, este mundo em que nós vivemos, ele é trevas total. Irmãos, nós podemos sentir as densas trevas desse dia em que nós vivemos. Irmãos, nunca houve um tempo na história da humanidade onde o pecado tivesse tão terrível como está hoje. Ao ponto de a única segurança que pode haver nesse dia é o refúgio, é o descanso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Vou ter que parar. O pastor Lindomar disse até 20 para meia-noite. Nós estávamos começando, mas Deus abençoe os irmãos. Eu creio que Deus nos ajudou essa noite.